Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha aqui pra gente bater um papo e trocar uma ideia. Eu trouxe aqui um corte do canal dos palmeirenses lá pra gente poder entender mais ou menos qual que é a perspectiva do torcedor palmeirense em relação a essa temporada. Então eu trouxe um corte de uma live que eu estava acompanhando ontem após o jogo do Palmeiras. Jogo esse que foi muito contestado pelos torcedores do Palmeiras, né? Até fiz um vídeo hoje de manhã para falar sobre isso, porque sempre quando começa a temporada, a torcida do Palmeiras espera um time mais assíduo, um time mais entrosado, um time mais engajado. Isso porque existe uma continuidade técnica, existe uma continuidade de elenco. Então a ideia é que 2023 para 2024 nós vejamos uma evolução. E no jogo de ontem, tudo bem, estamos falando de um jogo apenas, é o jogo do início, mas vimos uma partida muito desconfigurada taticamente, com alguns jogadores sendo utilizados e outros jogadores que permaneceram no banco e não entendemos muito bem o porquê isso aconteceu. E aí na live os meninos comentaram sobre isso e eles falaram muito sobre a força dos nossos rivais. Eu vou colocar o trecho aqui, eu vou colocar o corte aqui já. Sim, se você olhar os nossos rivais, os times hoje, eles estão cada vez mais se reforçando. Você tem Flamengo trazendo peças e elementos de qualidade em um elenco que já tem qualidade. Você tem um Internacional e também fazendo seus investimentos em bons jogadores, Alário, Borré, já tem um elenco ali até que interessante. Você vê o Fluminense, atual campeão da Libertadores, também fazendo as suas contratações com aqueles jogadores mais experientes, né? Vemos uma filosofia muito inverso daquilo que é a filosofia do Palmeiras, porque vocês viram que contratou hoje o Douglas Costa, e querendo ou não é uma equipe que tá sabendo jogar, que tá sabendo tirar ali o melhor desses jogadores. Então assim, os clubes têm feito as suas movimentações, os clubes têm aumentado o seu nível técnico, o seu nível de qualidade em relação à composição de elenco, e o Palmeiras às vezes o torcedor ele se sente um pouco estagnado. Então eu vou colocar esse trechinho, né, onde eles falaram inclusive, né, não só de Flamengo, mas falaram também de Atlético Mineiro, contratações interessantes, falaram de Internacional, e eu vou trazer esse trechinho para vocês darem uma olhada e aí a gente retoma, beleza? Bora lá então. O Vagninho, aos 16 minutos, o primeiro lance de gol, quase ele fez o gol. Aos 30, de novo, uma cabeçada do Vagninho, quase. Ou seja, o Vagninho acabou com a defesa do Palmeiras. Só falta eles quererem contratar o Vagninho agora. É isso que acontece. É isso que acontece com o Paulista. Vagninho. Um lateral do... Vagninho. Imagina pegar os times Hulk, Paulinho, Scarpa. Lá no Flamengo, você pega Pedro, você pega Bruno Henrique, De La Cruz. Vagninho. Não, pega contra o Inter, você vai jogar, né? Contra os três atacantes do Inter, né? Os três atacantes, Borré, o Ener Valencia, o Hilário. Que nenhum deles saiu do Palmeiras. Você vai é impressionante. Lugó, time que não vem. Lugó, fotografia envelhecida, amarelada, Lugó. É os mesmos caras de 2016, 2017 e 2018. Não teve renovação. Os talentos do Palmeiras são vendidos para pagar a velharia que tem no Palmeiras. É esse o problema. E esse ano é diferente, André. Esse ano o Atlético se reforçou, o Flamengo mexeu nas peças que precisavam, a lateral esquerda, tomara que eles não contratem zagueiro e quarto zagueiro. Se o Flamengo conta, porque o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, para mim, é a única coisa que tá faltando pro Flamengo se ajeitar. A lateral direita. A lateral direita acho que até dá. Mas para mim, se o Flamengo contratar um miolo de zaga, olha, acabou, gente. Para mim, acabou. Porque o Tite não é bobo. O Vinha, olha, o Vinha é um pecado. O Vinha ter vindo do Flamengo, eu fiquei... Por que ele quer o Vinha? Porque o Vinha joga de zagueiro. Na seleção uruguaia, o Vinha já tá jogando de zagueiro. Tá jogando de zagueiro. Ele vai liberar, ele vai pôr o Vinha e vai liberar o Ayrton Lucas. É isso que ele vai fazer, Lugó. É isso que ele vai fazer. E aí vai complicar. E aí vai ter lá o meio de campo, esqueci até o do cara que foi bem pra caramba, o volante do Flamengo lá. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique, Pedro. Gente, olha, é bom nem pensar. Se vai dar certo. O Bruno Henrique nem é titular, gente. O titular é o Cebolinha. O Bruno Henrique entrou no segundo tempo muito mal. Assistiu o jogo. O Cebolinha tá bem, viu? O Cebolinha recuperou. O Tite recuperou o Cebolinha. Cebolinha bem e o Bruno Henrique. E não é que a gente. Não, e aí você passa pro Atlético Mineiro, né? Para não ficar falando só do Flamengo aqui.
Pô, aí você tem o Scarpa, que melhora muito a qualidade da bola parada, Paulinho e Hulk, que foi o ataque do Campeonato Brasileiro. Os caras fizeram... O Hulk fez 35 gols, o outro 25 gols. Assim, quanto ao ataque, se esses times colocarem atrás, começar a dar de bico, né, Juninho? Vai ser complicado. E o Palmeiras, de novo, vai ser um sofrimento. De novo, vem o sofrimento. Vocês viram aí? Cara, assim, obviamente é muito cedo pra gente tecer qualquer comentário, fazer qualquer análise que seja completa, mas quando a gente olha realmente no papel, você vê que os times estão se reforçando. E aí você olha e fala assim, Neto, mas vai ser a mesma coisa dos outros anos. Todo mundo vai falar que o Palmeiras tá fraco, que isso, que aquilo. Aí chega no final do ano, o Palmeiras sempre conquista títulos, o Palmeiras sempre tem um certo favoritismo, o Palmeiras sempre é um time competitivo. Eu espero que sim. Eu sinceramente, né, por ser um torcedor palmeirense, eu espero que isso seja verdade. Mas querendo ou não, nós também queremos ver um pouco de um futebol mais primoroso, de um futebol tecnicamente mais evoluído. E às vezes a gente sente falta de algumas peças e alguns jogadores que venham para compor o elenco com mais qualidade. Não só jogadores que são flexíveis, atuam em diferentes posições, fazem diferentes funções, andam uma grande amplitude do campo. Jogadores desse tipo, o Abel gosta desse perfil de jogadores, mas às vezes a gente quer aquele jogador específico, aquele jogador que quebra a linha, aquele jogador que tem bom passe, aquele jogador que tem boa cobrança. Esses jogadores também às vezes fazem um pouco de falta no nosso elenco. Isso foi a prova da Libertadores, que nós não conseguimos passar por um time fraquíssimo do Boca, onde nós tivemos alguns erros de composição de elenco, inclusive, né, tecnicamente falando, que acabaram fazendo com que cedesse espaços para o Boca, com que a gente cedesse e bobeasse naquela desclassificação. Também fomos desclassificados na Copa do Brasil, onde em 2 jogos não jogamos sequer absolutamente nada e deixamos ser vencidos pelo São Paulo. Então você, torcedor do Palmeiras, que fala que mas a torcida corneta isso e aquilo, tenta entender também o lado deste torcedor. Temos um time vitorioso? Sim, temos um time vitorioso, mas nós fomos vitoriosos muito em virtude de uma desconstrução mágica, repentina do elenco do Botafogo. Então eu acho que toda a mudança e evolução, ela é válida. Evoluir sempre é bom. O Palmeiras tem que se livrar, mais uma vez eu falo como eu falei no vídeo da manhã, o Palmeiras tem que se livrar das amarras de Rony, Breno Lopes e alguns jogadores ali que já passaram do tempo, Marcos Rocha, etc. e etc. Necessário reformulação. Não é com estrelas, não é com jogadores de 40 anos, não é isso. Mas é com bons jogadores, jogadores que sejam tecnicamente suficientes, capazes de chegar para serem titulares. Por exemplo, Aníbal Moreno é um desses grandes exemplos aí, uma ótima contratação, inclusive para mim, a melhor das 3. Coloca nas opiniões aí, tamo junto, forte abraço a todos, valeu, falou, até mais.